O BTLG11 é um nome que não para de aparecer nas conversas de quem investe em fundos imobiliários. E não é à toa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que faz desse fundo um verdadeiro gigante da logística no Brasil. Mas antes de tudo, vamos alinhar o cenário. Pensa só, a logística hoje é a espinha dorsal de quase tudo. Qualquer compra, seja online ou na loja física, muito provavelmente passou por um desses galpões gigantescos. É um mercado que simplesmente não pode parar. E quando a gente fala do BTLG11, a gente está falando de uma escala absurda. O portfólio do fundo tem nada mais, nada menos que 1.400.000 metros quadrados de área. Para ter uma noção do que é isso, imagina centenas e centenas de campos de futebol, todos eles cobertos por galpões de última geração. É disso que estamos falando. Ok, mas no mercado com tantos jogadores grandes, como é que o BTLG11 consegue não só competir, mas se destacar tanto? Qual é a fórmula? Bem, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E para fazer isso, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai entender a dimensão dele como potência. Depois, vamos falar sobre a grande vantagem de estar em São Paulo. Aí, a gente entra nos números, nas finanças, passa por uma faxina recente que o fundo fez e termina olhando para o que vem pela frente. Vamos lá, então. Para começar, vamos ter uma ideia do tamanho e da força do BTLG11. Os números dele já contam uma boa parte da história. Olha só que interessante. São 34 imóveis, um valor de mercado que passa dos 5,5 bilhões de reais e mais de 438 mil cotistas. Isso aqui não é só sobre ser grande, sabe? É sobre ser uma força consolidada no mercado que está sempre ali, no topo dos rankings. Agora vamos para o que talvez seja o grande trunfo do fundo, a joia da coroa, a localização super estratégica dos seus imóveis. Sabe aquele clichê do mercado imobiliário que diz que o que importa é localização, localização e localização? Pois é, no caso do BTLG11 isso é a mais pura verdade e talvez seja o seu maior diferencial. E esse gráfico aqui deixa tudo claríssimo. Dá uma olhada. 92% dos ativos do fundo estão em São Paulo. Isso não acontece por acaso de jeito nenhum. É uma estratégia muito bem pensada e, francamente, muito poderosa. Mas por que tanto foco em São Paulo? É bem simples, na verdade. Estar perto do maior centro consumidor do Brasil significa que os inquilinos, eles economizam uma fortuna com frete. E com essa economia, eles podem pagar aluguéis melhores, o que, no fim das contas, beneficia todo mundo que investe no fundo. E por falar em inquilinos, a lista é de peso. A gente está falando de gigantes como Amazon, Mercado Livre, Shopee, Nestlé. Ter empresas desse calibre como inquilinas é sinônimo de receita de alta qualidade e, claro, um risco de calote bem baixinho. É a segurança que todo mundo procura. Beleza, já vemos a qualidade dos imóveis e a localização. Agora vamos mergulhar nos números para ver como anda a saúde financeira do BTLG11. No final do dia, o que muita gente quer saber é sobre os dividendos, certo? E aqui o BTLG11 não decepciona. Os pagamentos são estáveis, com um crescimento pequeno, mas constante e mantendo um rendimento bem atrativo, na casa dos 9,2% ao ano. E aqui tem um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença. O BTLG separa o que é aluguel do mês daqueles pagamentos extras, que não são recorrentes. Por que isso é bom? Porque evita que a receita de um mês pareça artificialmente alta ou baixa, traz uma transparência muito maior. E não é só a gente que acha isso. Especialistas de mercado, como o Eric Leonardo, sempre destacam essa prática. É um sinal de uma gestão muito séria, muito transparente com o cotista. E aqui outro número que diz muito sobre a saúde do fundo, a taxa de vacância. Apenas 2,9%. Isso é um número baixíssimo e mostra que os imóveis do portfólio são muito procurados. A demanda por eles é altíssima. Mas claro, nem tudo são flores. É importante ter uma visão completa. Apesar do número geral ser ótimo, existem alguns imóveis específicos, como esses em Cabreúva e Santo André, que ainda têm uma vacância bem alta. São pontos de atenção que a gestão precisa resolver. E por falar em gestão, vamos olhar para um movimento recente bem interessante deles que a gente pode chamar de uma verdadeira faxina multimilionária no portfólio. Uma otimização muito inteligente. A estratégia aqui foi bem direta, sem rodeios. Basicamente, vender o que não é o foco principal do fundo, como prédios de escritórios, e com esse dinheiro comprar o que eles fazem de melhor, galpões logísticos novinhos em folha de altíssimo padrão, foco total. E olha como isso se traduziu na prática. Eles venderam os escritórios embolsando um lucro de 27 milhões. Venderam outro ativo em Campinas com um retorno espetacular. E o que eles fizeram com essa grana?
reinvestiram tudo na compra de galpões top de linha que já vieram 100% alugados para Shopee e Pão de Açúcar. Isso é o que a gente chama de reciclagem eficiente de capital. Muito bem, depois de toda essa arrumação na casa, a pergunta que fica é: e agora? O que o futuro reserva para o BTL G11? O caminho parece ter 3 pilares principais. Primeiro, o caixa está forte, com cerca de 700 milhões de reais, o que dá muita tranquilidade e poder de negociação. Segundo, a competição não dorme, então eles precisam continuar crescendo para não ficar para trás de outros gigantes. E terceiro, talvez o passo mais ousado, começar a desenvolver seus próprios projetos do zero. Resumindo a história, toda essa faxina e o fortalecimento do caixa não foram só para manter o jogo. Foram movimentos estratégicos para posicionar o BTL G11 não só para competir, mas para de fato liderar o setor no Brasil. E para fechar, fica uma reflexão. Com um mercado de logística que não para de se transformar, será que essa aposta em construir os próprios galpões vai ser a jogada de mestre que vai coroar o BTL G11 como líder absoluto do setor? Só o tempo vai dizer.